Tá. E aí, não entendi nada. Pois é, mas é isso aí. Mas eu vou explicar melhor agora. Eu tenho agora, então, um fax modem. Eu tenho um fax modem. Ou melhor, apenas fax. Vou explicar o modem daqui a pouco, por quê. Então eu tenho agora um fax que transmite 14.400 bps. Detalhe, estou falando do fax que eu conheci. Se teve antes disso, não me aprofundei. Comecei a mexer com informática no ano de 1996, então eu já praticamente peguei do computador 386 para frente e conheci o fax. E aí, a internet começou se popularizando praticamente nessa época aí, 97, 98. Eu fui conhecer a internet mesmo na prática em 99. Então, quer dizer, em 96 comecei a mexer com informática, em 98 comecei a trabalhar profissionalmente com treinamentos. E a gente começou a mexer com a internet muito lento, mas na verdade a gente tinha uma intranet, era uma rede interna que a gente fazia para poder simular uma internet, porque ainda era muito caro. E em 99, se eu não me engano, foi quando a gente realmente teve o maior contato com a internet, de escada, e no ano 2000 eu já passei a fornecer treinamento de internet no curso, de escada também. Então, o fax, ele mandava 14.400 bits por segundo. Ele juntava todos os bits e mandava 14.400 bits por segundo. Depois surgiu, agora você vai entender por que eu falei fax modem. Porque o fax é o equipamento com uma impressora embutida, como eu falei, com um telefone, em que eu fazia, discava para a pessoa, colocava uma folha e a pessoa aceitava o sinal do outro lado e a folha era transmitida e do outro lado saía uma cópia, certo? Por que fax modem? Eu pronunciei isso agora. Porque na época, para você ter um acesso telefônico, para você ter um acesso à internet, você tinha que usar a linha telefônica. Não era rede fibra ótica como tem hoje, nem cabo TP. Então você tinha que comprar uma plaquinha e colocar no computador. Nessa época ainda, os computadores não eram board. Vocês também devem ter visto aí o vídeo falando sobre o computador que eu tentei montar. Eu expliquei bastante coisa lá, então vou deixar o card aí novamente, mais um, para vocês estarem relembrando esse treinamento em que eu falo sobre isso. Então você tinha uma placa fax modem. Por quê? Porque como os computadores eram muito simples, eu tinha uma placa mãe, tipo um chassi, eu tinha uma placa de vídeo, eu tinha uma placa de rede, eu tinha uma placa IDE para HDs e disquetes. Eu tinha também uma placa de som, em alguns casos, né, todo mundo tinha uma para jogar, uma plaquinha de som. Mas eu poderia ter também o fax modem. Por que fax modem? Porque como eu tinha uma linha telefônica apenas, que na época ainda não tinha a banda larga, nós vamos chegar nisso lá daqui a pouco, então você tinha uma linha telefônica. Então o fax modem tinha dois furinhos, você ligava o cabinho da linha telefônica de um lado e saía do outro, você ligar num aparelho, seja ele um telefone comum ou um fax. Então você poderia ou utilizar a internet, ou utilizar o telefone, ou utilizar o fax, ou até mesmo usar o computador para enviar e receber fax. Então olha só por que fax modem. Então ele fazia o que? Fax para enviar e receber informações. E por que modem? Porque quando você tinha uma linha telefônica, essa linha telefônica ela era analógica, ela não é digital. Hoje nós temos linhas digitais, tanto fixas, que estão sendo mudadas aí totalmente para SIP, né, que é o VoIP. Então você tinha que transformar essa informação. Eu tinha uma linha analógica que precisava conversar com o computador com sinais digitais. Então eu fazia o quê? O modem, na verdade, fazia, não eu. O modem pegava o quê? Eu estou do lado de cá conectando a um provedor, né, a um provedor de serviço, estou conectado à linha telefônica. Então essa informação do computador ela modulava, ou seja, transformava digital em analógica, por isso se chama modem. Eu modulava, ou seja, transformo a informação digital em analógica. E essa informação é transmitida e do outro lado o servidor ou os equipamentos roteadores das empresas de telefonia pegava essa informação analógica e desmodulava, quer dizer, voltava a ser digital. Então você tinha um modem
modulador, demodulador. E eu modulava, convertia em sinais digitais, ou melhor, convertia em sinais analógicos e do outro lado convertia em sinal digital, certo? Então o modem, para ele comunicar, para eu conectar a linha telefônica, eu transformava o sinal digital, que era do computador, em sinal analógico para poder conversar com a linha telefônica. Então por isso que é o nome de fax modem, certo? Eu poderia usar para fax e poderia usar para modem. Captou?